pra você conhecer, eu sou o Luke, essa é a bandeira do México, meu novo parceiro de canal. Já você viu, né? Beleza? Com spoiler. Eu não tenho nada pra dizer. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ai, Carly. O filme começa na base da Hydra. Tem tipo uns polos gelados. Aí lá no fundão, lá tem tipo uma base da Hydra. Depois muda a câmera. Já tá no soldado invernal e ele já tá na cadeira preso. E tem um homem citando códigos pra ele obedecer todas as ordens que alguém mandar pra ele. É um cachorro ali. Ele recebe a ordem de parar um carro. Tem uma estrada, passa um carro. O Buck pega a moto dele, derrubou o carro do cara. Aí ele abre assim o porta-malas e tem vários soros do super soldado. Aí ele pega esses soros e muda de cena. E depois muda pro Capitão América salvando uma galera em Wakanda. E tipo, o Ossos Cruzados, que é um vilão do Capitão América, ele tá querendo roubar tipo como se fosse vírus que pode matar muita gente e querendo vender. E eles vão invadir um centro onde tá esse vírus. E aí os Vingadores, eles se preparam pra prender esse cara. Fazendo sua demonstração de poder. Zoro faz uma demonstração de poder de um dos Vingadores. E eles estão lá. O Ossos Cruzados, ele Mas estratégias pra enganar o Capitão América. A galera do Capitão América tá disfarçada. Tá a Feiticeira Escarlate, tá a Viúva Negra, o Capitão Falcão em cima do prédio. Começam a perseguir o cara. Eles foram enganados e o cara... Pô, por favor, para de latir. E o Ossos Cruzados já estava em outro local onde tá o Capitão e o Ossos Cruzados brigando. Aí o Capitão e o Ossos Cruzados, eles estão brigando os dois. e o Ossos Cruzados, quando vai... Ossos Cruzados fala pro Capitão alguma coisa sobre o Buck. Aí o Capitão fica pasmo e ele explode. Aí na hora que ele vai explodir, a Feiticeira Escarlate aparece, contém a explosão e levanta ele para um prédio. Só que tinha um prédio do lado onde tinha civis. Tinha gente de Wakanda, muita gente. E a Feiticeira Escarlate levanta a explosão com ele. Ela solta a explosão. A explosão contida destrói o prédio e mata várias pessoas. E nisso a gente já volta para o prédio dos Vingadores, onde o General Ross tá lá e convoca todos os Vingadores. Mas isso, antes disso, o Homem de Ferro ele tava dando uma palestra para vários jovens que novas ideias, as próximas gerações. E nisso ele usa memórias dele, que ele criou um programa que O Stark, como ele é bilionário, assim que ele termina a palestra dele, ele avisa para todos os jovens que vai financiar todos os projetos. Tudo! Todo mundo fica feliz e o Stark sai e encontra uma mulher. essa mulher, ela é mãe de um garoto que tava já voltando para os Vingadores 2 em Sokovia, onde o Ultron levantou lá e o garoto ele foi lá na cidade e morreu por causa disso. E ela culpa os Vingadores por ter feito isso. E ela culpou o Tony por ter matado ele, porque assim, ele ia fazer projetos de salvar muita gente. Só que antes ele queria fazer uma viagem pra dançar, curtir férias, antes de começar a vida profissional dele. E ele foi pra Sokovia para poder ajudar a galera que tinha lá. E quando ele foi pra Sokovia, ele morreu lá. O Stark morreu! O garoto, irmão, pivete. E o Stark ele já tava um pouco mais triste por causa que ele tinha acabado o relacionamento dele com a Pepper. O Stark reuniu os Vingadores. Visão falou que o Stark tinha trazido um amigo, que era general de uma prisão de super vilões. E na hora que eles estavam reunidos, o general ele falou que os Vingadores faziam muitas ações boas, mas ao mesmo tempo pioravam a situação para os civis em vários sentidos, como em Wakanda, com civis mortos pela Wanda parece. A feiticeira que mata aqueles civis em Wakanda com a explosão. E ele começa a falar do tratado de Sokovia. O governo vai limitar eles. O governo vai contatar os Vingadores quando for necessário. E os Vingadores teriam que assinar quem iria participar. Quem assina? O Tony Stark já foi o primeiro a assinar. We need to be put in check. Depois a Viúva Negra, o Visão assinou, o Máquina de Combate, que é o Rhodes. E quem fica em dúvida? Fica a Wanda, o Capitão não quer.
E depois disso ele recebe uma trágica notícia. E ele foi no enterro. E quem era? Quem é que morreu? Agente Carter. A pessoa que ele era tão apaixonado morreu. Agente Carter é aquela pessoa que o capitão tinha se apaixonado no primeiro filme dele. Levaram o caixão da Agente Carter e o capitão tava lá chorando. E o capitão tava chorando pra caralho. Depois que a missa terminou, a missa lá da galera, a Viúva Negra encontrou o Capitão América. Encontrou o Capitão América e falou com ele. E ele disse que não ia assinar de jeito nenhum. Aí, depois disso, eles vão para... A Viúva Negra chama ele, perguntando se ele ainda tem chance de ele Ainda tem Tem chance. Caraca, eu fiquei lá. Ué, por quê? Tirar a bandeira. Ué, Tô rosa. ué, tudo vermelho, parece até efeito de edição. Ué. A Viúva Negra perguntando se tinha alguma chance do Capitão América assinar o tratado. Só que ele disse que não tinha, ele não ia assinar de jeito nenhum. Os líderes dos países eles se reuniram em um prédio, um edifício. Pra assinar o tratado. E nisso, o principal ministro da... É um negócio que sai da cabeça. O principal ministro do acordo é O rei de Wakanda. Ele começa a falar o discurso dele lá, dizendo que é uma boa opção. Enquanto isso, o filho dele... O filho dele, sabe quem é? Fodão, Martin, Pantera Negra. Enquanto ele tá tendo o discurso dele, que isso é bom e tal, o filho dele tá olhando lá. Pro lado de fora do Pra prédio. lá de fora do prédio. E ele percebe que tem uma movimentação muito grande lá embaixo. Ele percebe que lá embaixo tem tipo vários seguranças. E esses seguranças tem cachorros que detectam bombas. E um dos cachorros começou a latir. E o filho dele começou a olhar assim pro cara. O filho dele começou a olhar lá pro pano que tava tendo lá embaixo. E do nada ele correu e gritou e pulou em cima do pai dele. Todos pra baixo! O Pantera Negra, ele pula no pai dele lá que tá dando uma palestra e grita: todos pra baixo! Bum, explosão assim, caralho. Só que ele não consegue alcançar o pai dele. E depois ele percebe que o pai dele morreu e depois vendo as reportagens no jornal, vendo quem matou o pai dele. E tinha lá um terrorista que tava mostrando o rosto. Que era assim. muito parecido com o soldado em Cuba, que o soldado invernal. Que quem matou o pai dele foi o soldado invernal. Ele acha isso, ele acha que quem matou o pai dele foi o soldado invernal. Porque aparece tipo uma imagem assim dele. Spoiler! Tem um rosto. Logo. Tem o rosto do soldado invernal assim mostrando. E ele fica puto com isso e vai caçar o soldado invernal. E ele encontra a Viúva Negra lá embaixo e ele jura que vai matar o soldado invernal que custar pra se vingar. O Capitão América ele tá há muito tempo procurando o soldado invernal e ele encontra tipo uma casinha lá e tal, junto com o Falcão. E o soldado invernal ele não lembra muito de quem ele era, mas ele lembra de todos os assassinatos. Nisso o soldado invernal foge porque começa uma peia muito louca lá. E começa a assolar a galera e o capitão ajuda o Bucky a fugir. O Bucky pula de um prédio até o outro, aí fica lá. E no meio dessa perseguição toda, o Bucky ele acaba que na hora que ele pula do prédio, chega um cara estranho e começa a atacar ele do nada. E vamos repetir essa cena pra vocês. E o Bucky acaba de cair no chão. E os helicópteros atacando. E chega um cara estranho e começa a atacar ele. O Pantera Negra aparece mais ou menos assim, ele chega lá solando. E foi isso que aconteceu. Ele chega lá solando todo mundo, solando o Bucky. E é uma treta muito doida. Eles começam a brigar, aí aparece o Capitão América lá. Do nada. E o Capitão América, ele meio que vê o Bucky bater naquele cara. O Capitão América, ele vê o cara, ele vê o Bucky e o outro cara lá brigando com a Pantera Negra e ele vai atrás. Aí ele pula do prédio também. E o Capitão América vai lá com o seu escudo de vibrânio. É adamante ou é vibrânio? E ele vai lá com o seu escudo de vibrânio e começa a quebrar os caras muito doidos. Chega lá, aí chega uma parte que começa a correr muito louca. Ai, meu dedo! I know we're not perfect. E o Bucky vai atrás do cara, correndo muito voado mesmo. E corre, negada. E o Capitão correndo. E o Capitão América correndo com o escudo dele lá, de vibrando supremamente foda. Galera, me ajuda. E eles começaram a chegar num trânsito aqui muito doido. Deixa eu filmar o trânsito aí pra vocês.
vocês podem ver que o trânsito tá muito doido mesmo. Mas lá na cena do filme, a galera começa a fugir no meio do trânsito. Cacei. A galera começa a fugir no meio do trânsito, o Pantera Negra vai correndo atrás do Bucky. Opa. E o Capitão América vai atrás do Pantera Negra Pra salvar o Buck. E começa uma treta muito doida lá e eles param no meio do trânsito. E chega uma máquina de combate lá, Aí pare. que é o Rhodes, Porque e manda ele os dois parar. já tava trabalhando pro governo. Aí o máquina de combate chega e manda os dois parar lá com os propulsores assim apontados. E ele olha assim e o Pantera Negra ele tira a máscara dele. E o Rhodes pega e diz, Alteza. E eles vão pra prisão e começa a mal treto. E tudo. O Soldado Invernal fica preso de novo. E chega um cara lá que ele vai interrogar o Soldado Invernal, que ele é um ex-soldado do mal. O nome dele é Barão Zemo. O Buck que tá na cadeira. Ele começa a falar, não tem um... Pera. Não tem... Fofa! Não tem o início do filme aqui? Não tem no início do filme que eu tinha falado que os soldados lá começam a falar palavras pro Buck pra mexerem com a mente dele? Comando. Esse cara que começa a interrogar o Buck, ele também sabia as palavras que faziam pra mexer com a memória do Buck e deixar ele doido pra obedecer as ordens dele. Aí ele fala tudo isso e manda o Buck fazer muita merda. Fugir lá de tudo, quebrar todo mundo. E o capitão, ele quebra lá a galera que tá lá no prédio, o Buck. E consegue fugir. Todo mundo tenta parar, mas não dá. E depois o capitão encontra ele e prende ele. Na hora que ele prende ele, ele pergunta ao capitão se ele ainda se lembra dele. Aí ele pergunta, você se lembra de alguma coisa? Aí ele fala de tudo que ele se lembrava do capitão e eles acabam virando amigo. E o capitão descobre quem era o vilão da história, que era o Zemo, o cara que interrogou o Buck. Que mandou ele fazer altas merdas. E o capitão vai atrás, tenta ir atrás, pegar uma nave pra ir atrás do Zemo, saber informações e tal. E o Homem de Ferro acaba descobrindo isso e vai atrás dele. Só que antes de começar toda a treta, o Tony Stark ele vai na casa de um certo amigo pra convocar ele pra entrar no time. E na hora que um garoto chega na casa dele, quem estava lá no sofá dele? Tony Stark, com a tia May. Sabe quem é a tia May? A tia do Peter Parker, o Homem-Aranha. O Tony Stark ele fica mentindo pra tia May, dizendo que vai pagar uma bolsa pro Peter. Aquela bolsa lá do início do filme. Aí o Peter pega e pergunta, essa bolsa tem dinheiro? E a galera lá começa a rir e tal. Mas depois os dois vão pro quarto lá. Não, tá, só conversar mesmo. Eles vão lá pro quarto conversar. E o Tony acaba dizendo que o Peter é o Homem-Aranha e o Peter fica negando. Aí ele puxa um negocinho assim do teto. O Tony, ele pega assim um cabo de vassoura que tava lá assim no quarto e ele bota assim pro teto, aí dá tipo uma batidinha assim no teto, aí cai uma roupa assim do nada. E joga a roupa. O Homem-Aranha joga a roupa assim e o Peter fica negando que ele é o Homem-Aranha. E ele convida o Homem-Aranha pra entrar no time dele e ele oferece uma roupa, toda projetada por ele mesmo pra ele entrar no time. O time do Capitão América já tava fugindo, correndo lá, com um membro especial que o Falcão tinha trazido esse membro. Que quem era esse membro? O Homem-Formiga. Aparece o time do Tony Stark. E começa a treta lá, que eles se juntam, fica lá o time de um lado, o time do outro. Aí fica aquela treta lá. Treta lá e o Tony Stark fica cansado dele. Ô pirralho! Alright, I've run out of patience. On the roof! Hey everyone. Ai, eu me cansei dessa guerra. Ô pirralho! Dá montar abaixo. Altas cenas. Caralho, que foda. Hey everyone. E na hora que o Homem-Aranha aparece, começa a falar com o Capitão. O Homem-Formiga tira o escudo do braço do Homem-Aranha e devolve pro Capitão América. Na hora que o Pantera Negra vai atrás do Capitão pra parar eles na nave, a Viúva Negra começa a atrair o time do Stark. Ela começa a jogar umas pulseiras que soltam uma eletricidade muito forte. Aí começa a parar o Pantera Negra. O Capitão consegue fugir. E lá pro final, o Homem de Ferro descobriu as verdades, que não era o Buck que matou o pai do Pantera Negra. Todos os que estavam do lado do Capitão América que não tinham assinado, eles foram presos. E nisso, o Capitão tá fugindo com o Buck e o Homem de Ferro e o Rhodes. O Falcão ele vai atrás do Homem de Ferro e do Máquina de Combate pra impedir que eles cheguem na nave. O Máquina de Combate ele pede pro Visão atirar no Falcão. Que tava atrapalhando. Só que nisso, o Visão se distraiu e atirou. E o Falcão ele desviou e pegou uma máquina de combate que tinha mandado dar o tiro. Acertou no reator arc dele. Aí ele começou a cair. I was wrong about you. The whole world was wrong about you. O Homem de Ferro tentou segurar
segurar ele, só que não deu tempo. Ele caiu e descobriram que ele teve fortes lesões e ficou aleijado. E nisso o Falcão ele desce e pergunta se tá tudo bem. O Homem de foi Ferro pra fica certo. puto. Foi tipo isso. E nisso eles vão, pronto. Aí o Homem de Ferro ele vai pra prisão, onde tá o General Ross e ele é comandante de lá. E então todos os heróis que estavam do lado do Capitão América estão presos. E o Gavião fala que onde tá o Capitão América e o Homem de Ferro, porque antes de onde tá o Capitão América e o Bucky. Porque antes disso o Homem de Ferro tinha descobrido que quem tinha... O Homem de Ferro tinha descobrido que quem tinha explodido tudo no encontro dos países foi o Zemo. O Zemo ele fez uma máscara muito idêntica ao Bucky. Aí nisso ele pergunta pro Falcão onde é que ele tá. E eles vão lá. O Homem de Ferro vai lá. Pantera Negra ele também sabe onde tá localizada a base da Hydra e onde eles estão. E quando ele chega lá, o Zemo tá lá porque eles acham que o Zemo ele vai despertar os antigos soldados invernais. O Homem de Ferro, o Bucky e o Capitão América, eles foram lá pra base dos inimigos, se encontraram lá, conversaram, todo mundo ficou de boa, os três lá. E eles encontraram o Zemo. O Zemo mandou pra eles um vídeo falando o que aconteceu. E na hora que eles veem o vídeo, lá naquele início, quando o Bucky derrubou um carro, quem tava dirigindo o carro era o pai do Tony Stark. E o Bucky acabou matando o pai do Tony Stark e também matou a mãe do Tony Stark. Sufocado. O Bucky matou os pais do Tony Stark e o Tony tava lá vendo esse vídeo. Na hora que ele viu o vídeo, ele subiu um ódio tão tremendo. O Tony olha assim pra ele e começa a brigar. Luta. E lá pro final mesmo, depois de toda essa luta, o Capitão quase mata o Tony Stark. Ele ia enfiando o escudo no reator arco dele e depois ia enfiando no crânio do Homem de Ferro pra matar ele mesmo, só que não matou. E depois eles foram pra casa, depois de muito tempo. Ele já estava em Wakanda. O Bucky pediu pra ser criogenado de novo. Aí o Pantera Negra fica de boa com todo mundo fica de boa com todo mundo, só que o lado do Capitão América foi preso. E o Capitão vai atrás deles, aparece ele lá na prisão dizendo que vai soltar cada um deles. O Capitão ele manda um telefone e uma carta pro Homem de Ferro, dizendo assim: quando você precisar de mim, eu vou estar lá. O Capitão lá dentro da prisão, onde tá os amigos dele. Aí ele liberta todo mundo e filma a carta. Bom, é isso aí, obrigado por terem assistido o vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Marque seus amigos. Marquem todos os seus amigos, que isso ajuda muito. Valeu, falou!